Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Costa e seja bem-vindo, porque você está oficialmente no primeiro episódio das Madrugadas com Deus, onde eu estarei compartilhando aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que Ele tem revelado a mim. E é isso, vamos para o primeiro episódio, onde eu estarei falando sobre voltar à casa do Pai. Mas antes disso, vamos orar. Segura minha mão. Amém. Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse dia, eu te agradeço por essa madrugada, eu te agradeço pela essa pessoa que está do outro lado da tela me ouvindo. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja presente neste quarto, eu oro para que o Senhor me guie e que nada que eu fale, Senhor, venha de mim, mas venha direto da boca de Deus e do coração de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor visite essa pessoa, Senhor, onde é que ela esteja, Pai, seja no ônibus, seja na rua, seja em casa, no quarto, onde é que ela esteja, Espírito Santo, visite essa pessoa e a relembre, Senhor Jesus, o quanto ela é amada e o quanto o Senhor sente saudades dela, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém? Amém. Então vamos começar, gente. Então, como eu falei, hoje eu vou estar falando sobre, voltar à casa do Pai. E talvez você que está me assistindo, você esteja agora longe dos caminhos do Senhor, você esteja longe, sabe, da igreja, viver em comunhão com todo mundo. E esse vídeo, então, é perfeito para você. E talvez você tenha escutado vários vídeos sobre isso, várias palavras, várias mensagens, vários conselhos, e até hoje nada mudou. Até hoje você continua parado, estagnado, tudo continua assim no mesmo cenário na sua vida. Mas eu oro para que hoje seja diferente. Não porque o que eu vou falar possa ser muito diferente, nem nada disso, mas eu oro para que o Espírito Santo te visite e plante no seu coração uma semente de fome por Ele, de sede por Ele, em nome de Jesus, porque, sabe, enquanto eu orava sobre esse vídeo, veio essa pergunta na minha mente: até quando? Até quando você vai viver desse jeito? E aqui eu não tô falando pra apontar dedos a ninguém, a julgar ninguém, mas não, é porque eu amo a sua vida. Até quando? Até quando você vai viver desse jeito? Negociando a presença, negociando princípios ou não se posicionando, sabendo áreas que o Senhor já te convenceu a mudar, a renunciar, mas você, por escolha, não obedece. Até quando você ouvirá a voz de Deus, mas não a seguirá com as suas ações ou com as suas palavras? Até quando você vai ficar estagnado neste lugar onde você está? E eu acho que esse assunto é o assunto onde que muitas das vezes as pessoas podem julgar, né, apontar o dedo para as pessoas que acabam se afastando de Deus e enfim, mas eu vim aqui hoje para te lembrar e trazer esperança para o seu coração, sabe? Enquanto muitos apontam o dedo para o seu pecado, para onde você errou, ele não aponta o dedo para você, mas ele está te desejando de volta. Ele sente saudade de você, ele sente saudade de quando ele tinha o seu coração, de quando você ainda fazia assim, ó, tirava o seu coração de dentro de si mesmo e colocava nas mãos dele. E com isso eu queria ler Lucas 15, do 11 ao 32, que vai falar sobre a parábola do filho pródigo, onde muitos de nós já conhecemos essa parábola, mas mesmo assim, vamos ler ela. Então, abra a sua Bíblia comigo em Lucas 15 e a gente vai ler do verso 11 ao 32, que diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades.
e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E quando correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém. Então aqui nós vemos a história de dois irmãos e o que a gente vai focar aqui hoje é nesse irmão que recebeu, né, a sua parte da herança e foi para longe, se perdeu e se afastou do pai. E talvez hoje você seja esse filho, talvez hoje você seja esse filho que se afastou, talvez porque por traumas, por questionamentos a Deus não respondidos, às vezes por questões de igreja mesmo, alguém da igreja te machucou, você foi ferido pela igreja e por isso você fechou o seu coração e se afastou de Deus. Ou talvez porque você permitiu, você deixou com que o fogo se apagasse. E ser o filho pródigo, gente, não é fácil. E muitas das vezes você se sente culpado, né? Talvez você tenha experimentado de tudo que o mundo possa oferecer, tudo e todos, e você se sente culpado, você se sente sujo pelaquilo que você tem feito. Você se sente tão sujo e culpado no ponto que você pensa que você não pode nem vir mais para a presença de Deus porque Ele não vai te aceitar mais. Mas isso não é verdade. Sabe, isso são mentiras que Satanás ele tenta plantar na sua mente para fazer com que você permaneça exatamente onde você está, que é comendo a comida dos porcos como o filho pródigo estava, provando de tudo que o mundo pode oferecer, sendo alimentado por, sabe, coisas passageiras, coisas que vão te oferecer um prazer momentâneo, mas que não é eterno, não é uma felicidade verdadeira. E você se sente envergonhado de estar vivendo do jeito que você está, sabe? E no fundo de tudo, você ainda sente esse anseio no seu coração por algo além de tudo isso, que é Jesus Cristo. E
não tem vergonha nisso. Na verdade, há um prazer em ser encontrado por Jesus, sabe? O potencial, ele não é um ato, mas ele é algo que não é e pode se tornar. Talvez hoje você seja um barro, mas isso nas mãos do oleiro pode se tornar um vaso, sabe? Então, não deixe com que Satanás tente plantar mentiras na sua mente para te manter aonde você está e não voltar para a casa do Pai. E eu também queria tocar um pouco nessa questão de ser ferido pela igreja, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas generalizam isso. Elas, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu sei que não é todo mundo também, mas tem algumas pessoas que elas foram magoadas por algumas pessoas dentro da igreja e elas generalizam, elas acham que todas as pessoas vão ser assim. Mas não é assim, gente. Nós não podemos ser assim, nós não podemos ser esse tipo de pessoa que, porque nós somos magoados por um tipo de pessoa, nós vamos ser magoados pelo resto do mundo. Não é assim que funciona, sabe? E será que vale a pena mesmo você virar as suas costas pro seu Salvador por conta de pessoas? Quando o seu Salvador mesmo foi criticado, apontaram o dedo a ele, ele foi julgado, fizeram fofocas com o nome dele, quando ele mesmo sofreu tudo, quando ele mesmo sofreu esse mesmo tipo de situação que você hoje pode estar enfrentando, sabe assim, não vale a pena você desperdiçar uma vida perante os pés de Cristo por conta de pessoas. Não vale a pena. Não vale a pena, sabe? E eu queria também te lembrar que, sabe, vocês já ouviram aquela frase que é bem assim, às vezes nós precisamos perder algo para aí sim percebermos o quão valioso aquilo é. Mas não espere perder a presença para você perceber o quão valiosa ela é. Não espere você, sabe, se lançar fora da presença de Deus, provar tudo que esse mundo pode oferecer, para daí você perceber o quão valiosa, o quão preciosa a presença de Deus é. Não faça isso. E a jornada para voltar aos pés de Cristo, ela é muito difícil. Não importa a situação, ela é muito difícil. Mas uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha jornada com Cristo é ser honesta com Deus. É pedir ajuda, sabe, é ir atrás e é confessar a Ele, sabe? Chega aos pés de Cristo e fala, Senhor, eu estou tendo dificuldade para voltar. Eu estou tendo dificuldade com esse pecado. Eu estou tendo dificuldade com isso, isso, isso. Eu estou me sentindo desse jeito. Eu sinto que com as minhas forças eu não consigo. Mas o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, o Senhor, ele busca corações honestos. Ele busca filhos que são verdadeiros com Ele. Mesmo que a verdade às vezes pode ser dura, sabe? Uma vez eu tava na igreja e veio esse pastor e ele falou: mesmo se você não quiser passar tempo com Deus, confesse isso a Ele, seja honesto com Ele, peça para que Ele plante essa vontade dentro do seu coração. E é sobre isso, gente, é sobre nós sermos honestos com o Senhor, é sobre nós realmente derramarmos sobre Ele tudo que nós somos e tudo que nós temos, sabe? E não permaneça sem um posicionamento. Nós sabemos que a caminhada com Cristo, ela não é chique, muitas das vezes ela não é bonita, mas ela é dolorosa, porque você tem que carregar a sua cruz todos os dias. Mas ela vale a pena, ela realmente vale a pena. Eu já fui uma dessas ovelhas, a única ovelha, né, que se afastou. Mas eu tive o privilégio de ser encontrada por Ele. E eu queria te falar que Ele tá te esperando em casa com os braços abertos, mas na verdade Ele não tá. Ele está nos pastos, te procurando. Ele não apenas está te esperando, mas Ele está te procurando, Ele está indo ao seu encontro, sabe? Isso são em pequenas coisas, assim. É naquela amiga que não desiste de você, que continua orando por você. É na sua avó que está sempre de joelho no chão. É naquela líder que sempre te manda mensagem. Naquele líder que sempre te manda mensagem e não desiste de você.
te chamando para ir pro culto, sabe? Nós temos que abrir os nossos olhos também para ver onde o Senhor e como o Senhor está nos procurando, né? Porque às vezes nós achamos que nós estamos sendo rejeitados, mas na verdade Ele está em todo lugar e Ele se manifesta em diferentes formas. Nós que precisamos estar atentos para perceber e responder ao chamado de Deus. Então você não foi rejeitado e tem um lugar na mesa para você. Talvez você está há muito tempo afastado. Eu nem não sei onde você está aqui. A gente pode estar lidando com vários, né, passados, várias situações. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você fez, mas ainda tem um lugar na mesa de Deus para você. Não importa se você está perdido no tráfico, não importa se você, não importa o que você está fazendo. Ainda tem um lugar na mesa para você. E eu não falo isso para vitimizar os seus erros e as suas decisões, porque, claro, venha como você está, mas quando você chega, você é transformado. E nós precisamos ser transformados, nós precisamos renunciar, mas ainda tem um lugar para você. Então venha, se junte à mesa, volte à comunhão com Cristo, com os irmãos em Cristo, com a igreja, sabe? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando você vai continuar vivendo a mesma vida? Apenas escutando palavras sobre a mesma coisa, apenas escutando conselhos sobre a mesma coisa, apenas escutando sinais de Deus falando: volta filha, volta filho, mas você não toma ação, você não se posiciona, sabe? O Senhor, Ele faz muito por nós, mas nós também temos que nos posicionar. Tem coisas que é a parte de Deus e tem coisas que é a nossa parte fazer, é a nossa responsabilidade. A sua avó não pode buscar a presença de Deus por você. Eu não posso buscar a presença de Deus para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Isso é individual. Relacionamento com Deus é individual. A salvação, ela é individual, sabe? E eu oro para que o Senhor plante realmente no seu coração, sabe? Uma semente de avivamento, que Ele reavive o amor pela presença que um dia existiu dentro de você. E eu oro para que venha 10 vezes mais, sabe? Que não venha ser a mesma coisa, mas que você realmente se aprofunde na presença dele como nunca antes e seja relembrado que ainda há tempo de recuperar, que ainda há um caminho de volta ao Pai, sabe? E agora eu também queria falar sobre uma coisa para nós que estamos dentro da igreja, né? Gente, isso é muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com a maneira que nós agimos, porque talvez, não sei, e se por conta da maneira que você falou ou da maneira que você agiu, alguém tomou a decisão de sair da igreja, alguém tomou a decisão e alguém se afastou da presença por conta de uma ação sua, por conta que você falou sem pensar, por conta que você não teve zelo com aquilo que você faz ou com aquilo que você fala. Isso é muito sério e nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos viver uma vida assim, amorosa com as outras pessoas, sabe? Isso sim é refletir a imagem de Jesus. Claro, nós somos humanos, nós estamos aptos a falhar, mas quando nós estamos realmente cheios da presença de Deus, amar ao próximo vem como consequência. Servir ao próximo vem como consequência. Gente, essa semana eu parei pra pensar sobre isso. Tipo assim, imagina eu chegar no julgamento final e eu prestar conta disso ao Senhor. Tipo assim, se houver alguém que saiu da igreja, que se afastou por conta de algo que eu fiz ou falei. Gente, isso é muito sério. E nós precisamos estar alerta a esse tipo de coisa. Se não tem nada de bom pra falar, aqui a gente fica quieto também. Mas nós temos que entender que tem vidas, né, em risco. E tem pessoas que são mais frágeis que as outras. Então, tem pessoas que estão passando por situações onde ela já tá no
último fio, assim. E então, que nós venhamos estar mais atentos a isso, sabe? Que nós venhamos abrir os nossos olhos, que nós venhamos ser mais amorosos com as pessoas, que nós venhamos ter zelo com as nossas palavras, que nós venhamos agir com temor, em o nome de Jesus. E, guys, é isso. É isso. É uma palavra assim simples, mas eu oro para que o Senhor te visite onde você esteja. E eu oro para que você não perca tempo, sabe? Eu tô aqui como prova viva que vale a pena seguir Jesus. Eu já fui essa ovelha perdida e eu tive o privilégio de ser encontrada por Jesus. Eu tive o privilégio de ser restaurada por Ele, de ser transformada por Ele. Então, abra o seu coração, permita que Ele faça isso na sua vida também, sabe? E talvez você pense que você está esquecido, que ninguém mais te vê, que ninguém mais liga pra você, que Jesus mesmo, que Deus não liga pra você, que você é rejeitado, mas isso não é verdade. E esse vídeo aqui é prova viva disso também, porque se eu estou aqui falando hoje, não é só porque eu escolhi qualquer versículo, não é só porque eu escolhi qualquer tema, mas foi porque isso aqui é fruto de momentos no meu secreto, onde eu chorava por vidas perdidas, onde eu chorava por almas e clamava por almas que estão perdidas no mundo, mas que ainda têm um anseio por Jesus, que ainda têm um anseio por algo que é eterno, sabe? E é assim que o Senhor demonstra o amor dele por nós também, sabe? Saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está sozinho, você tem o Espírito Santo como amigo. Você tem um pai que te ama, você tem um Salvador que tem um amor sem medidas, uma graça sem medidas, sem limites. Então, que nós não venhamos abusar da graça e da misericórdia dele também, porque muitas das vezes nós vivemos uma vida sem temor. Talvez você conheça a verdade de Cristo, você conhece a verdade de Cristo, talvez você saiba da palavra, você tenha sido líder, pastor, não importa, mas hoje em dia você vive como alguém que nunca teve temor, mesmo você sabendo da verdade, isso será cobrado de você. Então, eu oro para que você se posicione, sabe? E não abuse da graça de Deus, porque toda vez que nós agimos sem temor, nós agimos contra a palavra de Deus, mesmo sabendo a verdade, nós estamos abusando da graça e da misericórdia do Senhor. Isso será cobrado de nós. Então eu oro para que hoje você decida, entenda o seu poder de decisão, entenda o poder que há em clamar o nome de Jesus. E onde você estiver, abra o seu coração a Deus. Fale com Ele, peça ajuda dele para que você possa se levantar de novo, sabe? Para que você possa esquecer dos traumas do passado, para que você possa esquecer e possa ser curada, talvez, de alguém que te machucou dentro da igreja e você possa seguir em frente, sabe? Que você siga em frente nessa caminhada. E se você algum dia foi machucado por alguém da igreja, eu quero vir aqui como membra do corpo de Cristo te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque nós estamos aqui para representar a imagem de Jesus. E nós sabemos que não é fácil, tem dias que não é fácil para mim, não é fácil para outras pessoas e nós falhamos realmente, mas eu quero te pedir perdão. E não deixa com que isso pare a sua caminhada, não deixa com que isso te afaste da presença de Deus. Não deixe com que isso faça você permanecer estagnado. Porque tem muita gente que está assistindo esse vídeo que tem uma promessa grande do Senhor, que tem um chamado maravilhoso, mas que tem bloqueado isso, que tem parado isso por conta de traumas, por conta de brigas, por conta de argumentos, mas não vale a pena. Não vale a pena. Então, que nós venhamos nos posicionar, ser mais amorosos uns com os outros, representando Jesus, e que você seja relembrado até nos mínimos detalhes do seu dia, que ainda tem lugar na mesa para você.
E se você precisa de alguém pra conversar também, feel free pra me mandar mensagem. Gente, eu fico misturando inglês com português. Mas amém. Enfim, gente, se você está até aqui, uma boa noite pra você.